Evangelho de Jesus Cristo, narrado por Mateus, capítulo 14, versículos 22 a 33. Logo em seguida, Jesus obrigou os discípulos a entrar na barca e ir na frente, para o outro lado do mar, enquanto ele despedia as multidões. Logo depois de despedir as multidões, Jesus subiu sozinho ao monte para rezar. Ao anoitecer, Jesus continuava aí sozinho. A barca, porém, já longe da terra, era batida pelas ondas, porque o vento era contrário. Entre as 3 e às 6 da madrugada, Jesus foi até os discípulos andando sobre o mar. Quando os discípulos o avistaram andando sobre o mar, ficaram apavorados e disseram: "É um fantasma", e gritaram de medo. Jesus, porém, logo lhes disse: "Coragem, sou eu, não tenha medo." Então Pedro lhe disse: "Senhor, se és tu, manda-me ir ao teu encontro caminhando sobre a água." Jesus respondeu: "Venha." Pedro desceu da barca e começou a andar sobre a água em direção a Jesus. Mas ficou com medo quando sentiu o vento e, começando a afundar, gritou: "Senhor, salva-me." Jesus logo estendeu a mão, segurou Pedro e lhe disse: "Homem fraco na fé, por que você duvidou?" Então eles subiram na barca e o vento parou. Os que estavam na barca se ajoelharam diante de Jesus, dizendo: "De fato, tu és o Filho de Deus." Esta é a palavra do Evangelho de Mateus. Iniciando hoje mais um encontro com o Evangelho de Jesus, quero saudar e cumprimentar a todos vocês, amigos ouvintes. É tão bom fazermos a leitura do Evangelho e reviver a experiência dos primeiros seguidores de Jesus junto com ele. Aqui nesta página do Evangelho de Mateus, percebemos como Jesus, aproveitando os momentos difíceis de suas idas e vindas pelo lago da Galileia, como ele educava seus discípulos para enfrentar tempestades futuras mais perigosas. Mateus recria aqui um desses episódios para ajudar as comunidades cristãs a libertar-se de seus medos e de sua pouca fé. Os discípulos estão sós. Desta vez, Jesus não os acompanha. A barca dele está bem longe da terra, muito distante dele, e um vento contrário os impede de voltar. Sós e com medo da tempestade, o que podem eles fazer sem Jesus? A situação da barca é desesperadora. Mateus fala das trevas da noite, da força do vento e do perigo de afundar na água. Com esta linguagem bíblica, conhecida por seus leitores, vai descrevendo a situação daquelas comunidades cristãs ameaçadas de fora pela hostilidade
e tentadas de dentro pelo medo e pela pouca fé. Não é esta também a nossa situação hoje? Entre as 3 e 6 horas da madrugada, Jesus se aproxima deles andando sobre as águas, mas os discípulos são incapazes de reconhecê-lo. O medo os faz ver nele um fantasma. Os medos são o maior obstáculo para reconhecer, amar e seguir a Jesus como Filho de Deus que nos acompanha e salva na crise. Jesus lhes diz as palavras que eles precisam ouvir. Coragem, sou eu. Não tenhas medo. Quer transmitir-lhe sua força, sua segurança e sua confiança absoluta no Pai. Pedro é o primeiro a reagir. Seu modo de agir, como quase sempre, é modelo de entrega confiante e exemplo de medo e fraqueza. Caminha seguro sobre as águas, depois fica tomado pelo medo. Vai confiante até Jesus, depois esquece sua palavra, sente a força do vento e começa a afundar. Na igreja de Jesus entrou o medo e não sabemos como libertar-nos dele. Temos medo do desprestígio, da perda de poder e de sermos rejeitados pela sociedade. Temos medo uns dos outros. A hierarquia endurece sua linguagem, os teólogos perdem liberdade, os pastores preferem não correr riscos, os fiéis olham o futuro com temor. No fundo desses medos, existe quase sempre medo de Jesus, pouca fé nele, resistência a seguir seus passos. Ele mesmo nos ajuda a descobri-lo e diz: que pouca fé, por que duvidais tanto? Eu estou com você. E esta é a nossa reflexão de hoje, do Evangelho de Mateus.